Boa noite. Vocês estão na TV Web Luz Crística, no www.luzcristica.com/online.ht. A TV Luz Crística fica dentro do site Luz Crística. Eu sou Eliana Matos e nós estamos estudando no grupo de estudos o livro Despertar de uma Nova Consciência, do Eckhart Tolle, publicado no Brasil pela editora Sextante e em Portugal pela editora Pergaminho. Nós havíamos parado nos estudos os últimos estudos que foram realizados na página 168. Hoje é dia 9 de maio de 2011, segunda-feira. 9 do 5. Conhecendo a nós mesmos e sobre nós mesmos. Talvez não queiramos nos conhecer porque sentimos medo do que podemos descobrir. Muitos indivíduos têm um temor secreto de que sejam maus. Mas nada que uma pessoa possa vir a saber a seu respeito é ela. Nada que venha a conhecer sobre si mesma é ela. Embora alguns indivíduos não queiram saber quem são por causa do temor, outros têm uma curiosidade insaciável a seu próprio respeito e desejam descobrir cada vez mais. Há quem seja tão fascinado por si mesmo que passe anos fazendo psicanálise, mergulhando em todos os aspectos da sua infância, descobrindo medos e desejos secretos, encontrando camadas e mais camadas de complexidade na constituição de sua personalidade e do seu caráter. Depois de 10 anos, o terapeuta pode ficar cansado desse cliente, da sua história, e lhe dizer que a análise acabou. Talvez ele o mande embora com um dossiê de 5.000 páginas e lhe diga: tudo isso é sobre você, isso é o que você é. Quando uma pessoa carrega a pesada pasta para casa, sua satisfação inicial de finalmente conhecer-se a si mesma é logo substituída por um sentimento de insatisfação e por uma suspeita insidiosa de que deve haver mais coisas sobre quem ela é do que aquilo. Na verdade, existe mais. Talvez não em termos quantitativos, mas fatos, e sim na dimensão qualitativa da profundidade. É como se fossem cascas de cebola de nós mesmos. Não há nada de errado com a psicanálise, nem com o fato de alguém descobrir mais a respeito do seu passado, desde que não confunda conhecer sobre si mesmo com conhecer a si mesmo. O dossiê de 5.000 páginas é sobre a pessoa. O conteúdo da sua mente é condicionado pelo passado. É como se fosse assim, uma descrição médica sobre alguma doença que nós desenvolvemos e a doença não é o ser humano. É uma coisa que está vivendo, mas não é ele. É essa descrição, dessa maneira que ele está procurando fazer um paralelo, não é? Seja o que for que ela venha a aprender pela psicanálise ou pela observação de si mesma, será sobre ela, não é ela. É conteúdo e não essência. Ir além do ego é sair do conteúdo. Conhecer a nós mesmos é ser nós mesmos. É ser nós mesmos, é pararmos de nos identificar com o conteúdo. As pessoas, em sua maioria, definem-se pelo conteúdo de suas vidas. Qualquer coisa que alguém perceba, experimente, faça, pense ou sinta, é conteúdo. O conteúdo é o que absorve inteiramente a atenção da maior parte dos indivíduos e é aquilo com que eles se identificam. Quando pensamos ou dizemos minha vida, não estamos nos referindo à vida que nós somos, e sim à vida que temos ou parecemos ter.
Estamos fazendo menção ao conteúdo, a elementos como idade, saúde, relacionamentos, finanças e trabalho, assim como ao nosso estado mental e emocional. As circunstâncias interiores e exteriores da nossa vida, bem como o nosso passado e nosso futuro, pertencem ao âmbito do conteúdo, da mesma forma que os eventos, isto é, tudo o que acontece. O que existe além do conteúdo? Aquilo que permite que ele exista. O espaço interior da consciência. Vamos mergulhar mais profundamente. O caos é o propósito superior. Quando nos conhecemos apenas por meio do conteúdo, esses estudos que nós fazemos sobre nós e que achamos que somos nós, das coisas que gostamos, das coisas que não gostamos, das coisas que acontecem na nossa vida, daquilo, vamos pegar um exemplo. Por exemplo, nós temos um probleminha na perna, vai. Então, costumamos nos descrever assim, sou fulana de tal e tenho um probleminha na perna, não é? Então, essa coisa é descrita como se fizesse parte de nós. Mas quando ele fala da consciência, da nossa presença, ele quer dizer que nós podemos observar as coisas que acontecem na nossa vida, mas não nos limitarmos a achar que a nossa vida é isso. É como se existe uma essência dentro de uma embalagem, vamos dizer assim. Podemos pegar os nossos próprios órgãos. Vamos fazer um paralelo de órgão e situações da vida. Evidentemente, eu acho que todo mundo deve ter coração, deve ter fígado, não é? Pulmão. Faz parte de nós. Mas não é a nossa essência. Mais ou menos esse paralelo que ele faz com a nossa essência, com a nossa presença, com as coisas que acontecem na nossa vida. Temos que conviver com o nosso fígado, mesmo quando ele não está lá, assim, dos 10 melhores, não é? E convivemos também com as situações. Mas, se nós nos focarmos somente no problema, na situação que estamos vivendo, com o fígado, e apagarmos o resto da nossa história, da nossa vida, das nossas experiências, nós estamos nos limitando a acreditar que somos uma pessoa que tem um problema no fígado. A nossa consciência é uma coisa ampla. E quando nós focamos só em alguma coisa que está acontecendo na nossa vida, aquilo fica limitado. Emocionalmente também acontece a mesma coisa. Psicologicamente também acontece a mesma coisa. Quando nós nos identificamos tão profundamente com o nosso problema do físico ou com alguma situação que nós estamos vivenciando e toda a nossa vida para, como se só aquilo tivesse importância, até o problema dos outros, às vezes, nós nos identificamos tão profundamente que falamos, minha vida é cuidar a minha vida... Mas não é, nós estamos observando de uma maneira limitada. O que quer dizer? Não quer dizer que então eu devo ficar porra louca e só viver nessa
Não ligar mais para nada? Não, não é isso. Não tem condições, não é? Não há condições. Porque, na verdade, o fígado dói e a situação difícil existe. O que nós podemos fazer é lembrarmos que são situações. Não dar um peso desmedido. Focar toda a nossa vida, energia e atenção para alguma coisa. Vamos dizer que a pessoa está diabética, não é? Aí, aonde ela vai, ela fala que está diabética, né? Entende? Puxa o assunto diabetes. Demasiadamente atenção num só assunto. E aí, quando nós focamos somente, esquecemos que aquilo é uma situação. Nós temos a capacidade de ver de uma maneira mais ampla e resolvê-la. Inclusive, ter opções de resolvê-la. É como se nós fôssemos um grande prédio. E quando a gente foca atenção só naquela coisinha, a gente está no primeiro andar, está muito perto do chão. Mas quando a gente amplia a nossa consciência e a gente lembra que a gente é o prédio todo e que a gente não precisa ficar vendo a coisa do primeiro andar, nós podemos subir na cobertura e ver a situação de uma maneira mais ampla e resolvê-la. É se lembrar que nós não somos só alguma coisa. Não temos só aquele problema na nossa vida. Porque senão, se essa identificação for muito profunda, o que vem é uma tremenda amargura, uma depressão e um desfoque. E aí, inclusive, perdemos a clareza para que as coisas se resolvam. Pergunta, meninas. Quando nos conhecemos apenas por meio do conteúdo, daquilo que a gente acha que é, daquilo que a gente viveu, daquilo, enfim. Também pensamos que sabemos o que é bom ou ruim para nós mesmos. Discriminamos os acontecimentos entre os que são bons para nós e aqueles que são maus para nós, por causa das situações já vividas, não é? Das situações que já vivemos, que estão registradas. Até fisicamente arrepia quando você lembra de alguma coisa, o registro é até físico. Essa é uma percepção fragmentada da unicidade da vida, na qual está tudo interligado, em que cada acontecimento tem seu lugar e sua função dentro de uma totalidade. Contudo, a totalidade é mais do que a aparência superficial das coisas, mais do que a soma total das suas partes, mais do que qualquer coisa que nossa vida e o mundo contém. É o de trás. Por trás da sucessão de acontecimentos, algumas vezes aparentemente aleatórios ou até mesmo caóticos da nossa vida, assim como do mundo, acontece de maneira oculta o desenrolar de uma ordem de um propósito superiores. Que nada acontece por acaso, então, não é? Há um ditado zen que explica isso de forma maravilhosa. A neve cai, cada floco no lugar adequado. Nunca seremos capazes de compreender essa ordem superior pensando nela,
porque tudo que pensamos é conteúdo. No entanto, ela emana da dimensão sem forma da consciência, da inteligência universal. Ainda assim, podemos vislumbrá-la. Mais do que isso, somos capazes de ficar alinhados com ela, ou seja, de atuarmos como participantes conscientes do desenvolvimento desse propósito superior. Quando vamos a uma floresta que não sofreu interferência do homem, nossa mente pensante vê apenas desordem e caos ao nosso redor. Ela não é capaz nem mesmo de diferenciar o que é vida, bom, do que é morte, mal. Uma vez que, por toda parte, a vida cresce a partir da matéria putrefata e em decomposição. Apenas nós nos mantivermos, apenas se nós nos mantivermos silenciosos o bastante internamente, o ruído do pensamento ceder, é que podemos tomar consciência de que existe uma harmonia oculta ali, uma sacralidade, uma ordem superior em que tudo tem o seu lugar perfeito e não poderia ser outra coisa a não ser o que é da maneira como é. A mente sente-se mais à vontade num parque paisagístico porque foi planejada pelo pensamento e ela não cresceu organicamente. Nesse parque existe uma ordem que a mente é capaz de entender. Na floresta há uma ordem incompreensível que para ela se parece com o caos. Está além das categorias mentais do bom e mal. Não conseguimos aprendê-la por meio do pensamento. No entanto, podemos senti-la quando deixamos de lado o pensamento. Ficamos silenciosos e atentos e não tentamos entender nem explicar. Só então estamos aptos a tomar consciência da sacralidade da floresta. Tão logo sentimos essa harmonia oculta, constatamos que não estamos separados dela. E neste momento nos tornamos um participante consciente dessa sacralidade. Dessa maneira, a natureza pode nos ajudar a retomar o alinhamento com a unicidade da vida. A certa altura da vida, a maioria das pessoas se torna consciente que não existe apenas nascimento, crescimento, sucesso, boa saúde, prazer e vitórias, mas também perda, fracassos, doença, envelhecimento, decadência, dor e morte. Convencionalmente, esses aspectos são rotulados de bons e maus, ordem e desordem. O significado da nossa vida costuma estar associado ao que consideramos bom. Porém, tudo que se enquadra nessa categoria está sob ameaça constante do colapso, do esgotamento, da desorganização, da falta de significado e do mal, que é quando as explicações falham e a vida deixa de fazer sentido. Mais cedo ou mais tarde, a desordem irrompe na vida de todo mundo, não importa quantas apólices de seguro a pessoa tem. Isso pode acontecer na forma de perda ou acidente, doença, incapacidade, envelhecimento, morte. Contudo, o surgimento dessa desestabilização e o resultante colapso de um sentido definido mentalmente pode se tornar a abertura para uma ordem superior. Estamos chegando no nosso assunto. Porque a sabedoria deste mundo é louca diante de Deus, diz a Bíblia. O que é a sabedoria deste mundo? A agitação do pensamento. E o sentido que é definido exclusivamente pelo pensamento. O pensamento isola situações ou acontecimentos e os chama de bons e maus, como se eles tivessem uma existência separada. Por meio da dependência excessiva do pensamento, a realidade se torna fragmentada. Esse fracionamento é uma ilusão, contudo parece muito real enquanto permanecemos presos a ela. O universo, porém, é um todo indivisível, onde todas as coisas estão interconectadas, onde nada existe de modo independente, separado. A profunda interligação de todos os eventos e de todas as coisas deixa implícito que os rótulos mentais de bom e mal são, em última análise, ilusórios. Eles sempre pressupõem uma perspectiva limitada e assim são verdadeiros apenas temporariamente e de modo relativo. Isso é ilustrado pela história de um homem sensato que ganha um automóvel caro no sorteio. Sua família e seus amigos ficam muito felizes por ele e chegam para comemorar. Não é ótimo, diz um deles. Você tem tanta sorte. O homem responde e sorri. Pode ser.
Durante algumas semanas, ele se diverte dirigindo o carro, até que um dia o motorista bêbado provoca uma batida no cruzamento e o homem vai parar no hospital, com vários ferimentos. Ao visitá-lo, a família e os amigos comentam: Isso foi realmente uma infelicidade. De novo, o homem sorri e diz: Pode ser. Enquanto ele ainda está no hospital, certa noite ocorre um deslizamento de terra e sua casa é tragada pelo mar. Mais uma vez, os amigos aparecem no dia seguinte e observam. Não foi mesmo uma sorte você ter ficado aqui no hospital? Novamente ele responde: Pode ser. O pode ser desse personagem sábio significa uma recusa em julgar Alice. Julgar tudo o que acontece. Em vez de avaliar os eventos, eles os aceita. E desta maneira entra em alinhamento consciente com a ordem superior. Este homem sabe que quase sempre é impossível para a mente entender que lugar ou propósito um acontecimento que parece aleatório ocupa no trançado da totalidade. No entanto, não há eventos casuais. Assim como nem as coisas, nem os fatos existem por e para si mesmo de modo isolado. Os átomos que constituem nosso corpo foram forjados nas estrelas, enquanto as causas do menor dos eventos são virtualmente infinitas e ligadas ao todo de maneira incompreensível. Se quiséssemos encontrar o motivo de um acontecimento, teríamos que percorrer o caminho de volta até o começo da criação. O cosmo não é caótico. A própria palavra cosmos significa ordem, mas essa não é uma ordem que a mente humana possa chegar a entender, embora consiga ter um vislumbre dela. Krishnamurti, o maior filósofo e mestre espiritual indiano, proferiu palestras e trabalhou quase continuamente por todo o mundo durante mais de 50 anos, tentando transmitir por meio das palavras que representam um conteúdo, o que está além delas, além do conteúdo. Numa das suas apresentações, já no final da vida, ele surpreendeu o público perguntando: Vocês querem conhecer meu segredo? Todos os presentes ficaram atentos. Muitas pessoas da plateia vinham acompanhando suas palestras ao longo de 20 ou 30 anos e não haviam conseguido captar a essência do seu ensinamento. Por fim, depois de todos aqueles anos, o mestre lhe daria a chave para a compreensão. Este é o meu segredo. Eu não me importo com o que acontece, disse ele. Como ele não explicou mais nada, desconfio que a maior parte do público ficou ainda mais perplexa do que antes. As implicações dessa simples afirmação, entretanto, eram profundas. O que está implícito quando dizemos que não nos importamos com o que acontece? Simplesmente que no nosso interior estamos alinhados com o que acontece. O que acontece refere-se, é claro, à especificidade do momento, que sempre é como é. Trata-se de uma menção do conteúdo, a forma deste momento assume. Estarmos alinhados com o que é significa estarmos numa relação de não resistência interna dos acontecimentos. Isso corresponde a não rotular essa realidade mentalmente como boa nem má, e sim deixá-la ser o que é. Isso quer dizer que não podemos mais agir para provocar mudanças na nossa vida? Ao contrário. Quando a base das nossas ações é o alinhamento interior com o momento presente, elas se tornam fortalecidas pela inteligência da vida em si. Está na hora da conversa. Muito louca a conversa hoje, não é? J. Quadros, que está aqui no site, boa noite, escreveu várias coisas.
Conteúdo significa o que envolve ou está envolvido. Enquanto analisarmos nossa vida sob o ponto de vista do conteúdo, não conseguiremos estabelecer comunicação em outra dimensão. O conteúdo é algo construído e faz parte de um código que está em perfeita harmonia com nossa fase evolutiva da vida. Na terceira dimensão onde vivemos, precisamos estabelecer relação entre espaço e tempo. O tempo e criar conteúdos para que possamos compreender a nossa realidade. A comunicação em outras dimensões pressupõe que os conteúdos não sejam os mesmos, ou seja, a forma como percebemos a vida é outra. Espaço e tempo não fazem o mesmo sentido e nem existem. Estabelecer comunicação com o eu superior, aquele que podemos chamar de Deus, exige romper com os sistemas conhecidos e conhecer outras formas de energia vibratória. Existem exercícios específicos para isso, o Manual da Consciência Crística pode ser um caminho. Eu não conheço esse manual. Coloca o autor para nós. Quando pensamos nas consequências dos acontecimentos que causamos ou participamos, deixamos de sobrevir as vibrações baixas, que são duas: o medo, o amor, paixões, entender o que acontece. Muito obrigada. Maravilhoso. É bem isso. Antes de nós, se vocês quiserem escrever aí no chat para a gente continuar conversando, é 10. Hoje o assunto foi, antes de nós começarmos a gravar, que eu entro um pouco antes, converso com as meninas, não é? E com os meninos, que agora tem meninos também. Como foi a semana? Foi dura. Não é? Passamos, várias pessoas repassaram a mesma situação numa oitava diferente. Existem várias explicações, várias maneiras de dar a mesma explicação. Ainda mais se nós pegarmos pelas diversas religiões que existem e que tentam, todas, como o próprio Krishnamurti, passar essa essência para que nós consigamos entendê-la. Mas como é essência, é uma coisa que a gente sente. Bom, enfim, eu da minha parte também vou tentar, não é? O que é para mim, o que eu entendi. E espero que vocês participem aí no chat. Então, tivemos dificuldades essas semanas. Emocionais, mentais, vida, coisas que difíceis, né? Que voltaram. Então, vamos analisá-las sobre a ótica do despertar de uma nossa consciência, desculpa, despertar de uma nova consciência, aqui do Eckhart Tolle, a visão sobre a qual estamos encaminhando todos o grupo de estudos. Acontecem realmente coisas difíceis na vida, acontecem coisas que não têm... Acho que foi uma semana pesada para todos, não todos, toda a humanidade, mas um grande número de pessoas. Sim, sim. Inclusive, para mim, foi uma coisa. Foi, eu acho que sim. Então, por isso que eu estava perguntando para vocês. Como a gente estava vendo no começo, eu acho que o Krishnamurti realmente é um grande sábio. E com essa palavra, ele consegue traduzir a essência mesmo. Eu não me importo com o que acontece. Em que sentido? Deixar acontecer.
não nos prendermos só no plano mental, porque o mental nosso é um dos nossos corpos, um dos nossos corpos. Nós temos muitos outros corpos e o mental é um deles. E esse mental, ele funciona assim. O cara não está errado. O mental funciona assim. Cabe a nós desenvolvermos a cada dia um pouco mais da nossa consciência e não nos prendermos somente ao nosso campo mental. As coisas ruins acontecem, as que são ditas ruins. Sempre, sempre, sempre. Levam o nosso carro, o cachorrinho morre, nós ficamos doentes. E por vezes isso pode trazer até uma desolação tão grande e perda da coisa mais importante. Eu acho que essa unidade se dá pela fé. Porque existe realmente algo por trás de tudo que acontece. É um fato. Porque vocês vejam, as coisas boas, vejam só, vamos analisar. As coisas boas acontecem numa sequência que às vezes você conhece uma pessoa que você para num lugar nada a ver, numa hora que não tem nada a ver, e aí você encontra uma pessoa que te traz. Nananana. Então você observa que existe um enredo, que as coisas têm conexão. Só que quando as coisas são boas, agradáveis, nós falamos, beleza, estamos conectadíssimos, né? Tô com Deus e tô podendo. Agora, quando essas coisas também são conectadas, mas uma coisa que temos como se não fosse boa, aí a gente acha que tem alguma coisa errada. Eckhart Tolle, ele quer trazer um estado de consciência mais adiantado na nossa maneira de observarmos. Mas o que nós costumamos fazer é, olhamos e já julgamos, bom ou mal. Por que isso foi acontecer comigo? Olha, porque eu não sei. Nem porque acontece com vocês, nem porque acontece comigo. Porque aqui ele mesmo fala que o nosso campo mental não abarca essas coisas. É um campo limitado de atuação, tá? Mas eu acho que o que nos resta, e é muito proativo, é termos fé. É o que nos resta. E não nos identificarmos com nem as coisas boas, nem as coisas ruins. É saborearmos, mas não achar que aquilo faz parte de nós. Porque a nossa vida é uma música que tem vários tons. E se nós, em algum momento, pararmos num tom, a coisa meio que se perde. Então, vamos ouvir a música toda, sem julgá-la,
Gostei mais dessa parte, gostei mais da outra parte, gostei mais da outra parte, porque foi uma sequência de coisas. Uma parte levou a outra, que levou a outra e que levou a outra. Agora, se o bicho tá pegando, o negócio não tá bom, tá doendo por dentro, entrega para Deus. Do seu coração, entregue. Entregue. Entregue e deixe ir. Entregue e deixe ir. Entregue e deixe ir. Porque é uma maneira de nós conseguirmos não nos identificar, nem com o bom, nem com o ruim. Ver isso saboreando momento a momento, mas não julgando, acreditando que existe algo por trás. Aí vocês podem me falar, mas você está muito filosófica, né? Assim? Tá bom. Agora me digam quando é que tanta preocupação ou pensamento resolveu para alguma coisa. Quando foi que você conseguiu resolver algo de cabeça quente ou quando você estava de mal com a vida? O que é proposto é um outro meio de nós vivermos as situações da nossa vida, não nos identificarmos com ela, não sofrer e nem se alegrar em demasia, saborear, porque as coisas boas vão acontecer e as coisas rotuladas ruins também vão. Mas se a gente se propor a ver a coisa de uma maneira menos tão perto e tão envolvido, a vida vai caminhar do mesmo jeito. Escuta aí, se você parar no tempo, a vida vai caminhar do mesmo jeito. Você só vai sofrer mais. Se a coisa tiver que ser resolvida, será. E a gente nunca sabe mesmo como é que vai ser resolvida. Nunca sabe. O que nós perdemos é tempo nos preocupando. Tudo bem que eu acho que assim, fala-se em fé, fala em acreditar e entregar. Mas eu não vi nenhum movimento que a preocupação e essa identificação tão profunda, especialmente com os problemas, resolvesse. Nunca vi ninguém falar assim, me preocupei tanto que o negócio foi resolvido. Não pela preocupação. Não pela preocupação. Mas sim pelo ato de resolver. E já que nós vamos ter que resolver, por que a gente não pode resolver de uma maneira mais light e menos tão próximo e identificado? Se está doendo, entregue. Se está muito bom, entregue também. Para quem? Para fora? Não, é para Deus e você, para a vida. Olha. Não depositem essa entrega em algo fora de você. Não depositem em gurus, em mestres, não depositem, entreguem para a vida que habita em você. Para a gente parar de ter essa sensação de que nós estamos ao léu, desamparados, esperando que algum santo que está passando por aí ouça as nossas súplicas e que resolva. Tem coisa que não vai ser resolvida da maneira que a gente espera. Mas olha, vai. Entrega para a vida em você. Não entrega para nada fora. Para a gente parar de ser pedinte.
Entende? Para nosso mental parar de achar que estamos sujeitos ao bom humor ou ao mau humor de alguma entidade, de algum mestre, de algum santo, ao mau humor de Deus, como se isso existisse. O que dói é o apego à situação. A identificação profunda de uma situação rotulada como ruim. Digamos que nós ficamos doentes e vamos morrer daquela doença. Eu pego os exemplos mais estapafúrdios que é, né? Para todo mundo entender. Temos duas opções. Ale, veja lá para mim que a bateria não está funcionando. Temos duas opções. Sim, agora foi. Ou ficamos aterrorizados até o final da nossa vida, ou convivemos dia a dia com aquilo que vamos passar. É que o nosso mental acredita que se nós nos revoltarmos e não aceitarmos, e se doer muito, talvez Deus reveja. Eu acho que, na verdade, quem tem que rever e parar de se apegar no pequeno e tentar acreditar que existe algo além daquilo que a gente consegue perceber, as coisas ficam mais fáceis. Porque a gente só para de ver e de sentir que existe uma história por trás quando a gente foca naquele problema. Ficamos muito focados e limitados. Então, vamos tomar as atitudes e ações necessárias no agora, com clareza. Vamos lá. Falem aí o que não bateu. Dúvidas, questionamentos. Vamos mais fundo. Vamos lá? Escrevam aí, meninas. Ricard sempre fala da identificação, da identificação, da identificação. E o que me parece, as palavras que eu acho, identificação é uma limitação. Esquecemos que somos maiores do que as coisas que acontecem ou não acontecem na nossa vida. E achamos que somos aquilo que está acontecendo. E, na verdade, nós somos uma coisa imortal, que está vivenciando alguma coisa, que pode ser agradável ou desagradável. Acho que nós podemos escolher se a nossa maneira de encarar as coisas. E isso se dá pela entrega. Entregamos. Que está embasada numa fé. Que vamos desenvolvendo ao longo da vida. Aí você fala assim, ai, mas sofri tanto que perdi a fé. Também não resolveu. Se perder a fé resolvesse qualquer questão, me fale alguém que tenha perdido a fé e que efetivamente isso tenha resolvido qualquer coisa.
Não funciona assim, não é? Então, ele hoje trouxe, o Eckhart, trouxe uma questão dessa identificação nossa com o bom, com o ruim. O nosso pensamento volta naquilo, nosso pensamento volta naquilo, nosso pensamento volta naquilo. Mas mesmo que seja déjà vu, uma situação que se repete, um momento é diferente. Podemos responder de maneira diferente. Podemos tentar entregar e fazer parceria com o universo, que é você. Não fique entregando, passando para mestre, para anjo, para arcanjo, para coisa fora de você, porque dá a impressão que nós estamos sujeitos ao bom e o mau humor. E não é verdade. Acredite na vida em você. Se perdeu a esperança, recupere. Porque com certeza, por frequência, nós vamos ter mais possibilidades de responder melhor às situações. Por frequência. Se vai se resolver de uma maneira que nós achamos interessante, não sei. Não sei. Sabe, eu acho engraçado, a gente procura. Na verdade, o ser humano procura saber por que, que a vida não é do jeito que ele quer que seja. Por que que meu pai não gosta de mim? Por que que eu não tenho dinheiro? Por que que não? Por que que não? Por que que não? Não é? Não dá pra gente se perguntar? Por que que a gente vê a nossa vida de maneira que ela não é o que a gente quer que seja? Nós não simplesmente, nós não vivemos simplesmente a vida. Nós analisamos que ela não é isso, ela não é aquilo, ela não é aquele outro. Como se nós soubéssemos a receita de como é que deveria ser. Simplesmente não vivemos o que vem. Ficamos analisando o que não é, o que não é, o que não é, ou tal pessoa é, ou eu sou. Para que ensinar algo da vida se tudo está no interior? Como assim? Não entendi, Charles. Aqui ninguém está falando em proibido, em melhor maneira de pensar. A melhor maneira de pensar seria não pensar, seria viver. Não vamos arrumar, sabe por quê? A gente na área esotérica, a gente fica procurando receita de como a gente tem que ser. Então eu tenho que ser assim agora. Então eu tenho que falar assim agora. Então agora eu não posso mais isso. Ou agora eu posso. A proposta é ir além disso tudo. Não ter exatamente a receita, mas sim viver a vida como ela vem. Se boa ou se ruim, é uma questão de julgamento. Porque até sensações físicas que são agradáveis a um são extremamente desagradáveis a outro. O frio, o calor, apanhar, bater. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta, tem gente que não gosta nem de pensar. Eu acho que ele traz uma proposta de realmente fazermos uma parceria com a nossa vida e pararmos de analisá-la como ela não é. É fazer uma parceria com o que ela é. Agora é assim, estou na parceria. Olha, mais um exemplo aqui do que o cara que perde o carro, ganha. Tudo pode ser. Tudo pode ser. Porque tudo que a mente tenta analisar como bom ou ruim pode ser, pode não ser.
tá muito pouco consistente. É ruim de falar de coisa não consistente de maneira consistente, né? Mas, enfim, o que você quis dizer, Charles? Não é proibido nada, meu querido. Não é proibido a gente falar, não é proibido a gente não falar. Não existe certo e errado. O que ele propõe é que nós vivamos a vida de uma maneira com mais presença do nosso próprio espírito. E não de uma maneira tão limitada e entrega, fé. Parar de pensar no que não é, por que que eu não tenho, por que que eu não sou, por que que... O Charles falou que não sabe se desidentificar assim. Ótimo. Então vamos fazer um exercício. Quando a nossa cabeça falar isso é ruim, a gente pode perguntar: será? Quando a nossa cabeça fala isso é bom, a gente pode perguntar: será? Porque daí a gente não vai se identificar tanto. Será que é bom mesmo? Neutro. Não é para ir para outra polaridade de que é ruim, então. Neutro. Será que é ruim mesmo? Espera. 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 Existe um enredo, né? A gente não sabe qual é, mas que existe um enredo na nossa vida, existe, porque você veja, você conhece uma pessoa que te traz exatamente outra que você está precisando. Aí você fala, meu, tem que ter alguma coisa por trás disso, né? Ah, é o anjo, o arcanjo. Não é. É a vida. Então, os seres nos acompanham, nos inspiram, mas é a vida. Fazermos amizade com a nossa vida. Ficar no agora, ficar no agora, ficar no agora, ficar no agora. Sem trazer se é ruim mesmo, sem trazer se vai ser bom mesmo. É verdade, Charles. Às vezes a gente não tem paciência. Daí, a gente tem um pouco de tudo, né? Se a pessoa tem paciência demais, a gente fala, acho que é demais. Se a gente tem paciência de menos, a gente acha que é de menos. Mas é com base no que a gente acha, né? Entende? Até para falar que o outro tem paciência ou não tem, a gente tem um parâmetro nosso, né? Ó, tirando por mim, fulano de tal tem paciência demais, fulano de tal tem impaciência, não é? E aí a gente pode conviver do jeitão que a pessoa é. Ai, que não é fácil. Ai, mas naquele momento existe alguma coisa além do que esse meu mental. Vou ver no que isso vai dar. Na verdade, é uma profunda libertação. É uma profunda libertação daquilo que a gente identifica como bom ou como ruim. Quando passo a não entender o outro, vem a confusão. E se a gente não entender o outro? A gente conviver com o outro? E conosco?
Olha que isso dá para pensar. Dá para treinar essa semana. Quando vier, isso é bom. Vai para o neutro. O será não quer dizer. Pode ser. Eu acho que o pode ser é melhor do que será. Pode ser bom. Pode ser. É ficar no neutro. Não é pular para outra polaridade. Ficar no neutro. Esperando a próxima coisa. Mas estou agora. 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 Pode ser bom. Pode ser ruim. Vamos não julgar. E aí nós vamos ter mais clareza para tomar as ações, atitudes que pelo menos serão menos reativas. Tive certas situações ruins que agora eu vejo que a situação levou-me a outras que não teria. É uma análise muito interessante, Célia, da nossa vida. Deu-me outro despertar. Então, eu acho que o que o Eckhart Tolle faz é assim, não se prenda a isso. Porque isso é o meio de uma história. Não se prenda. Não fique só nisso. Vamos ver. Tem algo, um contexto maior. Vamos esperar para ver o contexto maior de tudo. Não se prenda, não se prenda. Vamos ver o próximo, porque essa impermanência é maravilhosa. Ai, como será? Tem mais coisa, não é? Olha, do meu coração, um ótimo exercício para vocês, porque eu também vou tentar. Vou mesmo. Porque eu acho que a gente consegue uma paz maior, não é? E saborear maior. E se a vida, você acha que tá boa, parabéns. Se você acha que tá ruim, vai passar. Vai passar. A Célia sabe, e acha que eu quase agradeço o ruim, que ela achou que era ruim e que acabou trazendo uma coisa boa. Então, exatamente, o Eckhart quer dizer que nós carimbamos as coisas como boas e como ruins. E o que ele propõe é que nós vejamos que é como se tudo fosse um trilho de trem, reto. Não bom, ruim, bom, ruim, bom, ruim, mas vida, 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 vida. Certo? Então, fiquem com Deus, fiquem na luz e na sabedoria, consciência crística de cada um de vocês. Até semana que vem, segunda-feira. Beijinho. Tchau.